Você é daqueles que acha que já entende tudo sobre sombra e ossos? Então este vídeo foi feito para você, explicando como as coisas funcionam por aqui. Vou te mostrar de A a Z os detalhes interessantes, as conexões e as referências dessa série muito poderosa. Yes. Indeed it is. E sempre lembrando, este vídeo contém spoilers da saga de Sombra e Ossos. Você está avisado. Começando pela letra A, de Alina Starkov. Pode concordar, ela é a grande razão da história de Sombra e Ossos existir. Nossa grande heroína, criadora de mapas, descobre seus verdadeiros poderes no primeiro episódio e a cada momento vemos ela ficar mais confiante e poderosa. Good girl. E há quem a considere uma santa entre os vivos por causa desses poderes. Olha, não sou eu quem vai questionar essas pessoas. I'm sorry? B, de Ben Barnes. É claro que ele parecia bonzinho no começo, mas é isso mesmo que faz um grande vilão. O General Kirigan, criado pelo britânico Ben Barnes, mostra tudo o que um bom antagonista precisa ter. É charmoso, tem a fala mansa, é muito poderoso e esconde suas intenções até o último momento. Parecia que ele se deu mal no último episódio, mas é claro que ele deve voltar para fazer sombra na vida de Alina e de todo mundo. Make me your villain. C, de Conjuradora do Sol. Eu tô falando do grande poder de Alina Starkov, uma habilidade que aparentemente só ela tem. Nossa heroína é uma Grisha da categoria Eterealk, que domina o poder de evocar a luz e a energia da maior estrela do sistema solar. You can't light a doorway on your own. Ou seja, a habilidade perfeita para combater maldições criadas por um conjurador das sombras. O que nos leva à letra D, de Dobra das Sombras. Uma nuvem negra de escuridão impenetrável e repleta de monstros criada, meio sem querer querendo, pelo herege negro, que representa o grande mal que deve ser combatido em Ravka. I made something. Lembrando que a travessia é quase uma missão suicida, mas que se torna mais possível se você estiver acompanhado de alguém com certos poderes. Ou com um método alternativo, quem sabe? Annoys me attract Volcra. It's the only way across. E, de Eric Heiserer. Ele é o responsável por transformar os livros de Sombra e Ossos em uma série. Eric Heiserer é o showrunner, ou seja, é literalmente o cara que tem o trabalho de fazer o show continuar. Antes disso, ele fez carreira escrevendo histórias em Hollywood. É dele o roteiro de A Chegada, que concorreu ao Oscar em 2017. Depois disso, ele também escreveu o roteiro de Bird Box, aquele com a Sandra Bullock, que você com certeza também viu. F, de Freddie Carter. O ator britânico faz o ladrão Cas Brecker, o carismático líder do Clube dos Corvos. Frio, calculista, sempre com um plano para qualquer crise e que nunca dá um passo sem sua fiel bengala. Fred tem experiência em teatro, mas também tem trabalhos na TV. Para quem quiser vê-lo num papel um pouco mais suave, pode conferir a série Zoe e Raven, em que ele interpreta o mocinho da história. G, de Grisha e Grishaverso. Os Grishas são os humanos que dominam as práticas da pequena ciência, que incluem manipular o fogo, o clima e os metais, modificar aparências ou alterar as batidas do coração. You are not a woman. You're Grisha. Eles estão sempre vestindo keftas coloridas à prova de balas e, pelo menos em Ravka, fazem parte do respeitado Segundo Exército. E como dizem, um Grisha vale por 2 dúzias de soldados. Eles são a alma de Sombra e Ossos, e é por isso que os 3 livros dessa série são a base do chamado Grishaverso. Mas não é só nessa trilogia que a série é baseada. Mas logo mais eu te explico sobre isso. H, de Hungria. É nesse país do leste europeu onde foram produzidos os episódios em filmagens que rolaram de outubro de 2019 até março de 2020. Várias cenas aconteceram em estúdios na capital, Budapeste, mas também em áreas abertas nos arredores da cidade. Mais um detalhe interessante, muitos dos locais foram os mesmos que vimos em The Witcher. I, de Inej. A integrante mais habilidosa do Clube dos Corvos é interpretada pela única atriz do elenco principal que não nasceu no Reino Unido. Amita Suman é do Nepal, foi para a Inglaterra aos 7 anos, estudou para ser atriz, pegou vários papéis em séries e garantiu um lugar de destaque em Sombra e Ossos. Pelo jeito, a experiência vai ser inesquecível, porque ela inclusive ganhou uma cicatriz manejando as facas nas filmagens. J, de Jessie May Lee. É a atriz que interpreta a protagonista Alina Starkov, mas a essa altura você já está obcecado por ela. I didn't mean to
E também deve saber que a origem de Alina nos livros é diferente da série. Aqui, ela nasceu em Ravka, mas também tem raízes familiares em Shu-Han, o país que foi inspirado em nações asiáticas como a China e a Mongólia. É por isso que a Jessie é perfeita para o papel. A mãe dela é britânica, enquanto o pai dela nasceu na China. K de Kersh e Ketterdam. A maior parte da ação acontece em Ravka, mas é na ilha de Kersh, localizada no Mar Verdadeiro, que a vida realmente acontece. O país efervescente, movido a comércio e a dinheiro, recheado de prazeres e tipos de todos os cantos, foi inspirado numa terra igualmente pluralizada, a Holanda. Por isso mesmo, a cidade de Ketterdam é inspirada na capital holandesa, Amsterdã. Mas as semelhanças param por aí, porque Ketterdam mais parece uma mistura maluca de Las Vegas com a Los Angeles distópica de Blade Runner 2049. L de Leif Bardugo. Nascida em Israel em 1975, Leif Bardugo alcançou um sucesso inesperado quando lançou o primeiro livro Sombra e Ossos, ou Shadow and Bone, em 2012. A partir daí, ela nunca mais parou de imaginar esse universo, e novas histórias continuam surgindo. E apesar da série ter várias diferenças em relação aos livros, a Leif aprovou tudo. Como produtora executiva, ela esteve fortemente envolvida na adaptação do livro para a televisão. M de Malien Oretsev. Ele era o menino que fugia das brigas e se tornou um grande soldado, um rastreador eficiente e um grande herói nessa história. Mas uma coisa nunca mudou na vida de Mal, que é a devoção dele por Alina Starkov, sua melhor amiga de infância, que se tornou sua paixão na vida adulta. What's her favorite flower or what kind Iris. of book? Irises. Blue ones, not the white. N de Nina Zenik. Ela é uma grisha de parar o coração, literalmente. Nina Zenik, interpretada pela irlandesa Danielle Galligan, é uma corporalky, mais especificamente uma sangradora que consegue tirar o ar dos pulmões dos inimigos e alterar suas batidas cardíacas. Ela também tem habilidades de curandeira, altera aparências como uma fabricadora e fala 6 idiomas. O curioso é que Nina é uma das personagens que não aparece originalmente na primeira trilogia, somente nos 2 livros seguintes. Eu prometo que eu logo explico isso direito. O de Otkazatsia. É como são chamadas as pessoas que não possuem poderes grisha. Na verdade, essa é uma palavra inventada, baseada em um verbo no idioma russo, que significa abandonar. É também uma das expressões mais difíceis de pronunciar, pelo menos para os atores e para as atrizes. P de Pequeno Palácio. É um dos edifícios mais icônicos e bem protegidos de Ravka. É o local que serve de campo de treinamento para todo o Segundo Exército, liderado pelo general Kirigan. Ou seja, é lá onde moram os poderosos grishas que defendem o reino. Q de Quadrilha. Eu tô falando da gangue liderada por Kaz Brekker, que nos livros é conhecida como Clube dos Corvos. Só que o Kaz, o Jasper, a Inej, além de Nina e Matias, não são citados nos livros da trilogia principal, mas são os protagonistas dos 2 livros seguintes, que formam a duologia Six of Crows. Assim, a série nos conta uma história de origem inédita desses adoráveis ladrões, o que é uma bela novidade para quem já era fã da obra de Leif Bardugo. R de Rasputin. De acordo com a autora, Ravka foi baseada na Rússia Imperial do século XVIII, não só na política, mas também no idioma, nas roupas, na arquitetura e nas personalidades históricas. Como, por exemplo, o Rasputin, uma figura muito influente dessa época. Considerado uma espécie de bruxo, ele se envolveu nos bastidores da realeza e confundia todo mundo com seus supostos poderes e conselhos nem sempre certeiros. Foi nele que a Leif Bardugo se inspirou para criar o Aparato, o conselheiro que ocupa o trono quando o rei fica doente. S de Six of Crows. Ok, a essa altura você já entendeu que a série Sombra e Ossos é baseada em 2 grupos de livros. O primeiro é conhecido como Trilogia Grisha, formado por Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. E o segundo são os 2 livros que se passam 2 anos após o fim daquela história. A duologia Six of Crows, composta por Sangue e Mentiras e Vingança e Redenção, focados nas aventuras de Kaz e sua quadrilha. Quer imaginar o que pode rolar no futuro de Sombra e Ossos? Então, precisa ler os 5 livros. T de Tsibeia.
Tsibeia é inspirada na Sibéria, uma enorme região da Rússia conhecida pelas baixas temperaturas. É assim que é a Tsibeia da série, um inverno eterno, com paisagens 100% nevadas e, eventualmente, criaturas míticas escondidas. E é bem ali, na fronteira com Fierda, que Maul localiza o tão desejado Cervo de Morozova. I knew the drawing was yours. U, de Ansi, que é como se chama originalmente o Não-Mar, como também é conhecida a região ocupada pela Dobra. Alguns mapas dão esse nome como um jeito de diminuir seu verdadeiro perigo, encorajando os desavisados a atravessá-la. Isso é o que eu não chamo de mapa confiável. V, de Volcra. Tem nome de monstro, então só pode ser monstro. Os Volcras são as piores criaturas que infestam a Dobra. Eles se alimentam de carne humana, voam em bandos e, apesar de cegos, farejam sangue de muito longe. Acredita-se que os Volcras eram pessoas normais que se transformaram após passarem muito tempo absorvendo a energia da Dobra. Pelo menos alguma coisa boa vem daí. Sem eles, talvez a Lina jamais descobrisse seus poderes. W de W. É hora da nossa aula de idiomas. A nação rávica é inspirada na Rússia, e por isso várias palavras do idioma ravicano se parecem com o russo, inclusive no uso do alfabeto cirílico, que é diferente do alfabeto latino que nós utilizamos. Apesar de muitas letras parecidas, elas não necessariamente representam a mesma coisa. Pensando nisso, uma das letras do alfabeto latino que não tem equivalente no cirílico russo é o W, ou seja, para escrever palavras que começam com W, os russos utilizam o U ou o V. De A a Z também é cultura. X, de xodó. Eu garanto que todo mundo que viu Sombra e Ossos tem um xodó por algum personagem em especial. Mas com certeza, o carinho dos fãs é ainda mais intenso pela simpática cabra Milo. E você deve ser um dos que concorda com isso. Apesar de nem existir nos livros e só aparecer em 2 episódios, Milo é essencial, seja para libertar Maul das garras do Darkling, seja para oferecer um sincero suporte emocional ao Jasper na travessia da Dobra. Aliás, é sobre ele mesmo que eu vou falar na próxima letra. Y, de Yang, de Kit Yang. Admita, você se encantou com o Jasper, o maior alívio cômico e um personagem cheio de camadas interessantes. I shoot things with style. And I look good. O britânico Kit Yang se orgulha de ter lido os 5 livros em menos de 2 semanas, o que já é impressionante para qualquer um, mas que parece até fácil para o cara que interpreta Jasper, um herói com tantas habilidades, algumas que nem vimos e esperamos conferir. Por falar no que queremos ver, chegamos à letra final. Z, de Zoya. A poderosa Grisha do tipo Aero, interpretada pela britânica Sujaya Dasgupta, consegue manipular a pressão do ar e os ventos, além de demorar um pouco a superar a rivalidade com a Lina. E é importante saber que Zoya é uma das poucas personagens citadas em todos os livros do Grishaverso, e tem uma função muito importante nessa história. Agora é sonhar com o que nos reservam os futuros capítulos de Sombra e Ossos. Quem aguenta esperar? All right, don't crush my dreams.